Meus amigos e meus irmãos, bom dia, boa tarde e boa noite. Jesus concorda com tudo e com todos? Não. Jesus veio fazer a diferença. Ele veio trazer a dissensão. Ele mesmo disse: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a dissensão. Jesus é tipicamente exclusivista. Ele veio separar o certo do errado, o santo do que é profano, o que é limpo do que é imundo. E em Apocalipse capítulo 22, versículos 11 e versículos 15, o anjo, em nome de Jesus, afirma ao apóstolo João o seguinte: versículo 11 do capítulo 22 de Apocalipse, ou Revelação: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. O que o anjo está dizendo aqui é o seguinte: Jesus exige definição. Ele não vai ser cúmplice, não vai ser conivente daquele que pratica a imundície, nem que pratica a mentira ou a injustiça. Ele quer separar o que é santo do que é profano. Quem escolheu viver na santidade e na verdade, se aperfeiçoe nessa verdade e nessa santidade. Mas quem optou pela mentira e pelas coisas impuras, que se afunde cada vez mais nessa inverdade. O anjo está dizendo isso? Está. Porque Jesus exige definição. Muita gente prega um Jesus cúmplice, conivente, um Jesus homemade, para disseminar ao seu público-alvo um Jesus que não existe. Jesus é amor, nós sabemos, mas ele é poder, ele é verdade e ele é justiça. Então o anjo diz: quem é imundo se torna imundo, mas quem optou pela verdade e pela santidade, seja ainda mais verdadeiro e ainda mais santo. No versículo 15, ele diz: ficam fora da salvação, ficam fora do reino de Deus, os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, existe justiça ou não existe? Existe justiça. E não é apenas nesse texto aqui. É em toda a contextualidade bíblica a justiça de Deus em Cristo Jesus. Então ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras e todos aqueles que são apegados à mentira. Não adianta a liberdade de expressão que é concedida pelos homens, mas não é concedida por Deus. Não adianta erudição, cultura, não adianta bondade, não adianta caridade, não adianta benevolência, não adianta retidão, para tentar com isso encobrir a mentira em que muitos vivem e o pecado em que muitos vivem. Vivem, defendem e também propagam. Não adianta. Ah, mas eu tenho a liberdade de pensar assim. Pense assim. Jesus disse: faça a sua escolha. Mostre bem as regiões celestiais, qual é a tua inclinação, se é pela verdade ou pela mentira, pelo que é limpo ou pelo que é imundo. Com isso, quando se prega o evangelho, quando se fala em certos tópicos, muitas pessoas dizem que não gostam de ouvir essas coisas, porque essas coisas, na verdade, são verdades estabelecidas antes da fundação do mundo, estabelecidas por Deus e que Jesus concorda plenamente com elas. Quem acha que Jesus pensa de um modo e Deus Pai pensa de outro, não conhece as Escrituras, nunca leu os Evangelhos de João,
os capítulos 12 e 14, que falam muito bem sobre tudo isso. E o próprio Jesus diz: eu e o Pai somos um. Todo aquele que corrompe a verdade de Deus está corrompendo a verdade de Jesus. E não tem Jesus em sua vida. Não adianta ajoelhar-se, não adianta fazer as suas preces, não adianta clamar. É preciso uma conversão verdadeira e deixar de praticar o erro e a mentira. Eu vou dar o exemplo de 4 coisas que afastam completamente o homem ou a mulher da salvação, afastam completamente de um relacionamento com Jesus. E sem um relacionamento com Jesus, não existe salvação. Não existe a redenção, não existe a reconciliação com Deus. O primeiro exemplo que nós vamos citar aqui é o da idolatria, muito comum em nosso país e que está levando muitas pessoas ao erro e à derrocada, à perdição. O Evangelho não diz que sejam pessoas ruins, são muitas vezes pessoas boníssimas e pessoas ingênuas até, mas estão mergulhadas no erro, devido à responsabilidade das suas lideranças espirituais. A idolatria, o ato da pessoa confiar em uma imagem de gesso, porcelana, prata ou bronze, ou seja, uma foto, ou seja, um ícone, representando uma pressuposta pessoa, representando um pressuposto espírito, mas na verdade em nenhuma imagem, seja ela qual for, existe nenhum sopro de vida, não existe nenhuma autoridade. O que existe nesse ambiente é uma artimanha do príncipe do engano, o príncipe desse mundo, que vai levar essa pessoa cada vez mais a essa idolatria, para que ela não conheça o amor de Deus. Não há nada que represente um espírito que possa representar a vontade do homem ou da mulher. Muitos depositam nessas imagens a sua saúde, a sua vida, o seu emprego e ainda depois vão agradecer. É a misericórdia de Deus que trabalha na vida de muita gente, na tolerância de Deus, dando a elas a oportunidade delas um dia se converterem. Nenhum espírito pode interceder perante Jesus a não ser o Espírito Santo de Deus. Então a idolatria é severamente combatida nas Escrituras Sagradas. Deus Pai e Jesus Cristo não toleram a idolatria. São várias as passagens, eu vou citar apenas um exemplo. A do profeta, a que está no profeta Isaías, capítulo 42, versículos 8 e versículo 17. O Senhor fala pela boca do profeta Isaías: eu sou o Senhor nosso Deus. Esse é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, não darei a ninguém, nem a minha honra às imagens de escultura, seja escultura de madeira, seja fundição, seja qualquer tipo de coisa fabricada pela mão do homem. Mesmo que seja de ouro puríssimo, nada representa para Deus e agride a honra de Deus e a glória de Deus. E no versículo 17, tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e as imagens de fundição, dizem: vós sois nossos deuses. Aí dirão alguns: não, nós nos prostramos, mas nós não dizemos isso. Dizem sim. Dizem sim através da disposição dos seus corações. Então, a idolatria afasta completamente o homem ou a mulher de Deus. E de Jesus também. É por isso que muita gente sofre nesse país. É por isso que muita gente está sendo enganada e afastada propositalmente do Evangelho,
porque o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo mostra a verdade. Esse é apenas um dos muitos exemplos de condenação ao ato da idolatria, repudiado terminantemente por Deus. O segundo erro, que afasta o homem completamente de Deus, de Jesus, da salvação e de uma comunhão com Deus, e afasta completamente da salvação, é o hábito da necromancia, é a tentativa de consultar os mortos, como se os nossos mortos estivessem ao nosso derredor, querendo ser ouvidos, querendo ser vistos. O que há ao nosso derredor são espíritos mentirosos, são daimones, são espíritos caídos, são anjos caídos de Satanás, que vêm dizer tudo aquilo que você precisar ouvir, mesmo que seja uma coisa muito bonita e muito emocionante, para que você dê crédito aos demônios e não dê crédito à palavra de Deus e ao Espírito Santo de Deus. A necromancia, a pressuposta capacidade de falar com os mortos, que é impossível, e Jesus, nas suas parábolas, já deixou isso bastante claro. O que muita gente, através de mediunidade, etc., acaba entrevistando são espíritos escarnecedores, que podem falar bonito, podem dizer coisas doces, porque eles querem a credibilidade para eles, não para o Filho de Deus. No profeta Isaías, capítulo 8, versículos 19 e 20, Deus condena a necromancia, a tentativa de consultar os mortos. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Ou seja, se vocês têm um Deus na vida de vocês, o que vocês vão obter de mortos, se eles pudessem estar aqui, se eles pudessem falar? E a condenação à lei e ao testemunho. Quer dizer, ao rigor da lei, ao rigor da proibição estabelecida por Deus e ao testemunho público, que levava à lapidação, uma morte horrível. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. À lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Então, a necromancia, a tentativa de dizer que os espíritos informam, ensinam e as pessoas podem consultar os seus entes queridos, é um dos grandes enganos que está disseminado nesse país, seduz a muita gente, tem os seus defensores, mas está desmentido nas Escrituras Sagradas. E todo homem cristão sabe disso. Não é nenhuma opinião particular. Citamos dois exemplos, idolatria e necromancia. O terceiro exemplo, crer na reencarnação. A reencarnação não passa de um pressuposto, não passa de uma fantasia. Ela não existe e jamais existiu nas Escrituras Sagradas. Os povos mais primitivos já creram em reencarnação, alguns judeus creram também em reencarnação. Isso não quer dizer que essa coisa exista. Ela não existe porque ela foi importada da Ásia para tentar encobrir a deturpação de alguém que solapou de Jesus os seus atos soberanos e colocou a tal de reencarnação como sendo salvítica, como sendo redentora. Então, essa violência cometida contra a soberania de Jesus foi substituída pela tal de reencarnação, que não existe, jamais existiu, e os textos bíblicos examinados para defender a reencarnação são, na verdade, exegeses
corrompidas e mentirosas. Uma delas está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3, em que dizem que Jesus prega a reencarnação. Mentira, mentira muito grande, muito grave e de seríssima repercussão e responsabilidade de quem prega isso. O que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3? A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Exatamente, é preciso nascer de novo. Nascer de novo como? Nascer do alto, nascer da água e do Espírito. Não é nascer da água e nascer do Espírito, é nascer da água e do Espírito. Jesus está falando do batismo espiritual, que é o primeiro batismo, e nós já falamos nisso em um vídeo que fala sobre o batismo. Jesus está dizendo: vos é necessário ser uma nova criatura espiritual, nascida do alto, nascido pelo batismo, digamos assim, pelo Espírito Santo de Deus. João Batista mesmo dizia: eu vos batizo com água para o arrependimento, porém virá um maior do que eu, mais digno que eu, que vos batizará com o Espírito Santo de Deus. Então Jesus está falando aqui do nascimento espiritual, não está falando de reencarnação. Quem deturpa esse texto comete um grave pecado contra Deus e contra as pessoas incautas e as pessoas ingênuas, e os que pregam isso, os que creem nisso, estão afastados completamente da salvação e da presença de nosso Senhor Jesus Cristo. E o próprio Jesus diz mais ainda no versículo 6, que ele não está falando de um nascimento somático, em que existe carne e espírito. Ele está falando de um nascimento espiritual. O que Jesus diz? O próprio Filho de Deus diz no versículo 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do espírito é espírito. Anoten, do alto, de cima, um novo nascimento espiritual, proporcionado unicamente pelo Espírito Santo de Deus. Quem crê na reencarnação não crê em um novo nascimento espiritual. Não crê na atuação regeneradora do Espírito Santo de Deus. Quem crê na reencarnação, ainda mais utilizando-se desse texto de João 3,3, está deturpando propositalmente e maliciosamente as palavras de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não fala em reencarnação, ele fala de uma regeneração espiritual, de uma palingenesia espiritual pelo lavar da regeneração, pelo lavar no Espírito Santo. Por isso, nascer da água e do Espírito. Esse é o terceiro exemplo. Crer na reencarnação afasta completamente o homem da salvação e da presença de Deus. O quarto e último exemplo é crer na salvação pelas obras. O homem não pode ser salvo pelas suas obras. Por mais que ele seja culto, bonito, inteligente, doutor, rico, erudito, caridoso, amoroso, manso, benevolente, etc. Por maior que ele tenha a pressuposta espiritualidade muito avançada, nada pode salvar o homem. Jesus disse isso àqueles homens no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 26 e 27, quando perguntaram: então quem pode salvar-se? Jesus disse: o que é impossível ao homem só é possível a Deus. O homem não pode salvar-se. O homem não pode salvar-se pelos meios próprios, pelos recursos pessoais,
só pode salvar-se pela intervenção soberana do Espírito Santo de Deus e da palavra. As obras não salvam. As obras podem até aperfeiçoar os homens e as mulheres cristãos, mas obras não vão salvar ninguém. Quem crê na salvação pelas obras não crê na redenção, não crê na justificação e não crê no sangue remidor de Jesus. Não crê, naturalmente, é claro esse raciocínio, não crê na obra redentora de Jesus. Quem crê na reencarnação não pode falar da redenção que há em nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem conhecimento nem autoridade espiritual para falar de Jesus o Redentor, de Jesus o Salvador. Vamos ver o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 23. Pois todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Nenhum homem tem glória nenhuma. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, sendo tornados justos perante Deus, não pelas suas obras e méritos, mas por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mediante a redenção que só há em Cristo Jesus. A quem Deus propôs no seu sangue. Aí vem aquele negócio, a teoria do sangue é ponto de vista. Não é ponto de vista não, é verdade bíblica. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixados impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. O homem não pode justificar-se pelos seus conhecimentos, méritos ou obras. Ele é justificado pelo único que é justo e justificador. Assim nós vimos 4 exemplos que afastam completamente o homem da presença de Deus, fazem do homem mentiroso perante Deus e fazem com que Jesus não tenha nenhuma parte na vida dessa pessoa. Os que praticam a idolatria, os que praticam a necromancia, os que creem na salvação pelas obras e os que creem na reencarnação como autorredenção. Assim você vê como a pregação do Evangelho pode incomodar. Eu concordo com você. Mas as pessoas têm o direito a receber as informações corretas sobre a salvação. Já que muitos se acham no direito de ministrar o erro, nós cristãos em todo o mundo ministramos o acerto, de acordo com as Escrituras, de acordo com a vontade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, que essa mensagem sirva para o teu aprimoramento na verdade. E não se esqueça, ficarão de fora da salvação os cães, os idólatras, os imundos e os que amam a mentira. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.